Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 100 mil inscritos. Atingimos a marca, isso mesmo. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso perfil também lá no Instagram. Nos últimos 90 dias, mais de 25 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Já estamos no período eleitoral, o processo eleitoral já começou. Eu recebo o candidato a deputado federal, o Eleusis Paiva Filho. O Eleusis Paiva. Eleusis, que para os amigos é Eleuzinho, né? Mas aqui na campanha, na urna, é Eleusis Paiva, nome do seu pai, né? Inclusive. O meu nome também. Seu nome também. Queria saber quem que é o Eleusis Paiva Filho. Eleusis Paiva Filho é um riopretense de 37 anos, advogado, empresário, produtor rural. Mas principalmente, que eu tenho falado aí por todo o estado, apesar de tudo que a gente vê no Brasil, um otimista pelo Brasil. Bacana, Eleusis, eu queria saber, lógico, você corre na sua veia o sangue da política, a gente está comentando aqui Dona Sônia, sua mãe também, o que te credencia para almejar uma cadeira na Câmara Federal? Credencia, eu me preparei para isso na vida, tanto academicamente, como também acompanhando a vida pública do meu pai por 20 anos. Muitos aqui em Rio Preto conhecem a história dele. Morei com ele um tempo em Brasília e consegui acompanhar de perto como que você, praticando uma política de qualidade, a boa política, você consegue transformar verdadeiramente alguns setores da sociedade brasileira. Então essa trajetória toda me incentivou e me inspirou a ser candidato esse ano. Sim. Quem é a sua maior referência na política? Meu pai. Por quê? Pela correção, pelos princípios, pelo trabalho incansável que ele faz. Meu pai é uma pessoa de 73 anos, que nesses últimos 4 anos como secretário do governador Tarcísio, que é um governador que entrega muito, mas também ele exige muito, né? Então, mas eu vejo meu pai com 73 anos acordando todos os dias às 4h30, 5 horas da manhã e indo dormir às 11 horas da noite, meia-noite. Então isso é inspirador. Sim. Eleusis, como é que você rebate a possíveis críticas que virão de que sua candidatura só existe porque você é filho do Dr. Eleusis? Eu acredito, eu vou rebater durante esses 49 dias, apresentando que eu tenho capacidade para exercer esse cargo. E esses 49 dias de campanha eleitoral, né, tinha 50 ontem, são exatamente para isso, são para os candidatos se apresentarem e mostrar sua capacidade. E o bom da democracia é isso, né? Quem vai credenciar ou não, as pessoas não são seus adversários, é o povo que vai para a urna votar. Não há nada que legitima mais do que o voto. Ter o pai secretário estadual de saúde acaba abrindo portas, você acredita que facilita o seu trânsito no meio político? Eu acho que o que mais facilita meu trânsito no meio político é a credibilidade que meu pai tem. Né? Eu estou tendo a felicidade nessa trajetória, principalmente nessa pré-campanha, de passar por vários locais que já tinham o trabalho do meu pai há 20 anos, né? Como deputado federal. Então, acho que o que mais me ajuda é a credibilidade do nome que meu pai traz. Uma pessoa que, mesmo pegando os adversários, né? Os adversários podem rebater conceitualmente algumas propostas, algumas ideias que ele tem, mas sobre a idoneidade dele, nessa trajetória, eu nunca vi uma pessoa falar. Isso é uma coisa que me orgulha muito. Então, acredito que isso seja o principal abridor de portas para mim. Sim. Eleusis, há prefeitos e vereadores que ao longo dessa trajetória de 20 anos foram fiéis e fazem parte da base política do seu pai, né? Você acredita que eles vão apoiá-lo durante esse processo eleitoral? Porque a relação política é convencimento, é proximidade, é estar presente e ajudar a resolver os problemas daquela população naquele município.
Muitos aparecem só agora, de 4 em 4 anos. Como é que você vê essa questão? Ontem, na abertura do processo eleitoral, eu acompanhei, inclusive, o pontapé inicial da sua campanha. Foi muito interessante, com um adesivaço. Sim. E a gente viu alguns políticos ali antigos, o vereador Jorge Menezes, por exemplo, estava ali. Se chamar ele de antigo, ele vai ficar bravo, viu? Se chamar ele de antigo, ele vai ficar bravo. Ele mesmo fala. ele mesmo, Jorge. Mas tá um menino aí jogando bola decano. O Jorge é um dos decanos na Câmara aqui de São José do Rio Preto. Então, esse pessoal vai apoiá-lo? Como é que está essa construção desses apoios? Porque são os cabos eleitorais de luxo, né, a gente fala, né? Sim. O Jorge é uma pessoa que tem uma trajetória aí com meu pai há mais de 20 anos. Exatamente 20 anos. Né, que a primeira campanha eleitoral do meu pai foi em 2006. Então é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande. É até uma relação que transcende a política, né? Muitas vezes na política a gente vai fazendo relacionamentos que acabam externalizando a política. Então o Jorge é uma pessoa dessa que eu tenho o prazer de caminhar junto, tá no PSD. O Cabo Júlio também é uma pessoa que ingressou um pouco depois na política, ali em 2020, foi a primeira candidatura dele, mas também a gente vem tendo uma boa relação desde 2020. Então são duas pessoas que vão me apoiar aqui no município, e eu tenho muita gratidão pelo apoio delas e vão me ajudar a reverberar meu nome aí para o São José do Rio Preto. Sim. Quem toma as decisões estratégicas da sua campanha? Porque o pessoal acha que é fácil. Não é. Tem toda uma equação para fechar, que a gente está até comentando aqui antes de começar o podcast, na gravação, que é no detalhe que você chega lá, né, Nilson? No detalhe. É uma eleição muito difícil, né? Toda vez que você... Esses dias minha namorada perguntou assim, né? Ela falou, nossa, ela é carioca. Ela perguntou, nossa, você precisa de X mil votos, né? Eu falei, Aí ela começou, mas cabem 70 mil pessoas no Maracanã. Eu falei, não começa a fazer esse tipo de conta que você começa a entrar em desespero. Então você fala, quantos Teixeirão precisa para ser eleito? Então é realmente uma eleição muito difícil. Então as partes estratégicas, obviamente, eu conduzo bastante, né, pelos meus pensamentos, não pode ser diferente. Mas tem um time que me auxilia, você está vendo duas aqui que estão me ajudando bastante. E é todo um time. Obrigado pela presença das meninas, inclusive, né, nos bastidores. Então estão me aguentando aí nessa trajetória. Estão vendo o quão difícil. Às vezes elas reclamam que eu não paro para comer, não paro para tomar água. Então é uma trajetória difícil, agradecer elas e toda a minha equipe também. São quantas pessoas na equipe, Eleuso? Que além disso, é legal porque as campanhas eleitorais dão oportunidade para muitas pessoas, né? Trabalho. Sim. Na minha equipe, diretamente eu ando com 2 pessoas, né? Que é uma assessora pessoal e alguém para fazer os vídeos e tudo mais. Mas aí a gente tem agora na campanha, né, tem uma equipe de marketing para ajudar na estratégia visual. Mas estratégia é eu, assim, muito, muito diretamente focado na estratégia. Qual que é a importância das redes sociais nessa eleição? E eu já emendo que o presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro não vai poder participar desse processo como um todo, né? O uso da IA, também da inteligência artificial, como é que você avalia todas essas consonantes aí? Olha, a rede social já se demonstrou fundamental em qualquer processo eleitoral. Ela é definidora dos rumos de uma eleição hoje no Brasil e no mundo, né? Você for ver, o Trump também nos Estados Unidos utilizou muito das redes. O governador Tarcísio aqui, quando foi eleito em 2022, sendo o azarão da eleição, né, mesmo os adversários tendo todo o apoio político do Estado, ele conseguiu se eleger como? Rede social. É uma forma de você furar a bolha da política, então isso é muito bom. Só que a rede social ela tem um outro ponto que é complicado. Eu estava conversando com o Dr. Pelarim, agora... Dr. Evandro Pelarim, juiz aqui em Rio Preto. Juiz da Infância e Juventude. E a gente estava falando como a rede social ela pode ser prejudicial para a infância e juventude, né? Mas a gente, obviamente, está no período eleitoral, a gente se estendeu para a política. A grande complicação de rede é a disseminação de informação falsa e muitos atos que acabam incentivando até o ódio entre a população, que essa foi uma característica da eleição de 2022. Eu acredito que a gente tem que discutir os temas, a gente tem que contrapor os temas, mas a gente não pode tratar o adversário como inimigo, né? E a rede social, inclusive pelo algoritmo que ela tem, ela estimula você a só ver a sua visão, a pegar cada vez mais conteúdo inflamado.
Então acredito que o lado bom da rede é ela possibilitar que candidatos furem a bolha. O lado ruim da rede eu acredito que é você não conseguir muitas vezes discernir o conteúdo, a veracidade deles e estimular muitas vezes o ódio. Mas é fundamental e é definidor de eleição. A polarização é um mal para o país? É um mal para o país. Já passou do ponto já? Você acredita que a gente precisa encontrar um contraponto a tudo que está sendo discutido e resumido à esquerda e direita? Eu acredito que todo brasileiro, todas as pesquisas demonstram isso. Que o brasileiro cansou da polarização, o brasileiro cansou dessa campanha de ódio. É o que eu disse, acabei de falar. Você tratar o adversário como inimigo. Eu acredito que não é assim que você faz política. Eu posso discordar de muitas opiniões suas, até a gente estava conversando aqui, tem visões diferentes de algumas coisas, mas eu tenho que te tratar com respeito. Muitas vezes a gente vê a falta disso. E, obviamente, o político tratando o outro com falta de respeito, isso ressoa também na sociedade, que ele vai olhar, olha, se o deputado faz isso, se o vereador faz isso na Câmara, porque eu tenho a obrigação de respeitar o meu vizinho. Então acredito que a polarização, todo mundo já viu que ela não traz resultado para o país, né? Ela só vem denegrindo o cenário político, elegendo políticos de má qualidade e não contribuindo para o crescimento do país. Eu acho que isso está muito claro para todos os brasileiros. Sim. Qual serão suas principais dobradinhas no estado de São Paulo? É lógico que o candidato a deputado federal tem que abrir o leque. Só a quantidade de votos. Não só na região de Rio Preto. Tem que hoje para ser eleito, tem que ter trabalho em várias regiões do estado de São Paulo. Como é que você faz esse trabalho? Como é que é isso? A gente foi buscando dobradas, né, de acordo também com o partido. Né? Então aqui em São José do Rio Preto, eu tenho como minha dobrada, eu tenho muito orgulho disso, de estar caminhando com a Coronel Helena, né, que veio para o partido esse ano, vem integrar o nosso time. E em cada região a gente busca, né, alguém do PSD a deputado estadual, que é exatamente assim que você falou, né? Cada região ela tem um deputado estadual que atua naquela região, e pela quantidade de votos, o deputado estadual, muitas vezes, mas também o deputado estadual ele tem que correr bastante, mas o deputado estadual ele consegue ficar mais constrito naquela região, né? Então a gente vai buscando, de acordo com as regiões, deputados estaduais do PSD para fazer essa dobrada e conseguir ampliar o leque no estado. Você dobra também com a Analice Fernandes? Dobro com a deputada Analice também. Também. Mas é mais para baixo? Lá para tem aqui o Cabo Júlio, né? Está desempenhando um trabalho muito legal com a Analice também. E a Analice é uma pessoa que também tem identidade aqui com a região de Rio Preto, né? Ela esteve aqui, inclusive, já. Eu assisti o podcast dela. Aliás, parabéns pelos 100 mil seguidores do YouTube, que você estava me falando ali. Realmente é uma marca muito diferenciada, e principalmente quando você fala de política. Muitas pessoas têm, hoje em dia, ojeriza o conteúdo político, principalmente conteúdo político de qualidade, que você não vem aqui só para lacrar, né? Então isso às vezes não gera engajamento. É jornalismo. É jornalismo, jornalismo político de qualidade. Então você conseguir engajar 100 mil pessoas, olha, meus parabéns, viu? Sim. Nessa questão da dobragem, tem gente fora do PSD ou não? Que o leitor acaba fazendo, que você tem que... Os votos é uma guerra pelo voto, né? É uma guerra pelo voto. Tem algumas dobradas... Vale tudo pelo voto? Claro que não. Eu tenho... Mas depois você responde das dobradinhas fora. Qual primeiro? Pode escolher. Vou repetir aí, ó. Vale tudo pelo voto? Com certeza não. Com certeza não. Eu tenho uma convicção. A eleição dia 4 de outubro, no dia 5, eu tenho que acordar de novo, eu tenho que olhar para a cara das pessoas que conviviam comigo a vida inteira, para os meus amigos, para os meus familiares. Então não adianta defender coisas que eu não acredito, falar coisas que eu não acredito e ir para o Vale Tudo, porque no dia 5 a vida continua. E eu sou uma pessoa que eu não vivo de política, não pretendo viver de política financeiramente, não vou. E fazer o Vale Tudo pelo voto, depois a vida continua, e o que você falou vai ressoar no restante da sua vida. Então eu tenho a certeza e a convicção que durante esse período eleitoral, eu vou continuar atento aos meus princípios, mesmo que isso não venha talvez ser a fala mais popular, né? Mas porque no dia 5 de outubro eu quero continuar sendo eleito de sempre. Sim. E as dobradinhas fora do partido PSD que são feitas pelo leitor, pelo eleitor, como é que você avalia? Lógico que no Santinho não tem, mas o pessoal entrega o Santinho seu com o nome do deputado estadual vazio ali, né? Eu acredito que é natural, até porque você dentro da mesma base e corrente, eu não acredito que, por exemplo, o partido ele vai definir a pessoa.
né? Então tem deputados que estão no PL, que eu admiro, vão ter deputados do MDB, de vários partidos políticos, que você tem uma identidade de propostas, né? Porque você sabe muito melhor como eu, que muitas vezes a pessoa ir para um partido ou não, talvez seja muito mais uma questão de ocasião e oportunidade que ela tenha, que ela talvez não teve legenda em outro partido, do que talvez uma compatibilização completa com a ideologia partidária. Então é natural. Então eu tenho uma outra dobrada, mas eu privilegio as dobradas com o PSD. Você foi um caso que você não teve escolha de partido, né? Você era essa camisa aqui, ó, veste ela e ponto. E diante disso, sua responsabilidade cresce mais ainda. E qual que é a sua relação com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab? Porque eu vi um carinho especial dele com você, chamo de você, né? Porque o senhor, né? Não, você, pelo amor de Deus. Até eu tô falando nessa trajetória, eu falo, ó, ninguém, por favor, me dirija futuramente como deputado, senhor. O deputado vai ser, o jornalista não tem como. Não, você, Rodrigo, ó, você chegou antes do cargo de deputado, então você tem a prerrogativa de se dirigir a você. Beleza. Eu vi um carinho especial dele lá em Fernandópolis, até quando a Analice foi se filiar. A gente estava naquele evento e ele disse, olha, eu tenho um carinho especial aqui pelo Eleus e vou sair com ele lá de São Paulo, eu garanto em São Paulo 50 mil votos. É isso mesmo, a responsabilidade dele também. Como é que é essa relação com o presidente e essa sua chegada ao PSD? A relação é muito boa. Kassab tem me ajudado nesse início de trajetória, dentro do partido, me orientando partidariamente como conduzir, né, a campanha. Tem me ajudado bastante. E é interessante a questão de partidos políticos hoje no Brasil, como eu disse. Eu acredito que as pessoas, elas não são definidas só pelo partido, né? Então, mas estar no PSD é um grande orgulho para mim. É um partido que meu pai está no PSD desde a sua fundação. Eu acredito que ele deva ser não sei se a ficha 7 ou ficha 8 do PSD. Um dos fundadores. Ele é um dos fundadores do PSD. Então, o Kassab é um dos maiores articuladores políticos do país atualmente, né? Ele te pediu alguma coisa, te deu uma dica de ouro, que essa proximidade sua com ele, pessoalmente, porque a política é uma arte, né? Tem muita gente que tenta e não consegue. Não dá pra coisa, tenta, 1, 2, 3, 4. Você vê que a candidatura a vereador não vai. Qual que é o pulo do gato? Ele te deu já esse pulo do gato? Se ele conseguisse ensinar, seria bom, né? Mas não tive nenhuma orientação específica, só o apoio mesmo para ter a legenda do PSD. E boa sorte, mas se ele conseguisse criar o livrinho de como fazer articulação política, eu acredito que todo mundo, de todos os partidos do Brasil, iam comprar, né? Como é que vai ser fazer campanha para presidente da República pro Ronaldo Caiado, esse governador de Goiás? Vai ser um prazer, eu digo em todos os lugares que para mim o Caiado é um dos maiores políticos dos últimos anos no Brasil, das últimas décadas. Sempre foi um opositor ferrenho ao PT, ao contrário do que tem falado às vezes nos últimos dias, tentando plantar isso, mas é uma grande mentira. Se tem uma pessoa que sempre foi opositor ao PT no Brasil, essa pessoa se chama Ronaldo Caiado. Isso é muito claro. Se você vê a atuação dele dentro do Congresso Nacional, muito antes de muitas pessoas que hoje se dizem contrárias ao PT, se você sempre levantar o memorial do Congresso Nacional nos últimos 20, 30 anos, o grande opositor sempre foi Ronaldo Caiado. E é um homem público idôneo. Isso é o principal que me orgulha ao estar do lado dele. Uma pessoa idônea e também uma compatibilidade de ser uma pessoa que sempre pautou muito as causas do agro, que também é uma causa que me dá muita identidade, por ser algo que eu trabalho, que minha família é uma área que minha família trabalha há mais de 7 décadas, 8 décadas. Sim. Há possibilidade real dele chegar ao segundo turno dentro do cenário da conjuntura política nacional atual? Eu acredito que dá, eu acredito que realmente que dá. Eleição é uma caixinha de surpresa, nós já vimos inúmeras eleições serem viradas aí até nos últimos 2, 3 dias. Então nós temos ainda 49 dias de eleição, é muito tempo, o que dá a possibilidade de apresentar as propostas, de apresentar por que essa é a melhor candidatura para o país. Você vê até eleições de Rio Preto que a gente estava comentando anteriormente, que já tiveram grandes reviravoltas aí, a gente pode pegar várias
Então, eu realmente acredito que tem essa possibilidade e nós temos 49 dias para demonstrar isso. Você falou da sua proximidade com o agronegócio, né? Esse é um campo é um setor que tem sofrido muito no país. Acabamos de ter a exposição de São José do Rio Preto. Apesar de o pessoal reclamar muito, foi uma expo belíssima, grandiosa, realizada aí pela secretária de Agricultura aqui de Rio Preto, a Karina Aires. Eu queria saber de você se o agronegócio faz parte das suas principais bandeiras, que não pode faltar também a saúde, né? Com certeza. Quais são as suas que você vai encampar os principais projetos? Olha, vamos primeiro falar do agro. O que você relatou do agro, tem muita coisa acontecendo contra o nosso setor. Primeiro que nós temos um governo federal que colocou o agronegócio como o grande inimigo do Brasil, sendo que nós somos exatamente o contrário, nós somos o setor que alavanca o país. Né? Todo mundo sabe, aí representa 25% do PIB, também 25% a 27% dos empregos gerados, é a grande força motriz do país e é o setor que é mais reconhecido fora do Brasil, pela qualidade da nossa produção. E o que nós temos hoje no setor do agro? Nós temos uma taxa de juros que é completamente incompatível com o crescimento sustentável do setor. Ninguém hoje consegue produzir de uma forma sustentável com uma taxa de juros a 14% ao ano. Até agora estava 14,75% há 3, 4 meses atrás. Então é completamente inviável você produzir dentro do agro com margens tão estreitas que o setor já tem historicamente e com uma taxa de juros de 14%. É impossível financiar. Eu estou passando por esse problema. Né? Se você colocar na ponta do lápis hoje, se for fazer uma safra de soja, uma safra de milho, ela não fecha a conta. Porque junto com essa 14% que você tem de taxa de juros, você também tem um crescimento do custo de produção. Isso derivado de vários problemas, né? Que você teve problemas geopolíticos, de logística, que você teve do mundo, do dólar, que também encareceu muito a produção. Então, quando você junta todos esses fatores, um governo que joga contra, um governo que gasta muito e deixa uma taxa de juros estruturalmente alta, o que também não consegue ajudar o produtor, e também um aumento de custos a nível global, o setor está sofrendo demais. Tem alguns números que identificam isso muito claramente. O número de fazendas colocadas em leilão, né, tomadas por bancos e tudo mais, atingiu o recorde nesse ano. Também de empresas ligadas ao agronegócio, hoje temos o recorde de recuperação judicial no Brasil. Então são números e recordes que o brasileiro não quer ter. Infelizmente é isso que a gente está tendo. Qual a sua área de atuação no agronegócio? Que você... De plantações? É. A gente produz soja, milho, um pouco de pecuária também e cana-de-açúcar. Nossa, o leque bem... É bem variado. Bacana. Mas falar para você que hoje quase todas, ou não falar todas... Uma não compensa a outra? Hoje em dia não, infelizmente. A gente está com o preço da arroba muito defasado, o preço da terra e da cana também caiu muito nos últimos tempos. A gente está tendo uma grande crise no setor sucroalcooleiro. A gente viu o maior retrato disso, que era a maior empresa do setor, que é a Raízen, passando por grandes dificuldades financeiras. Na soja a mesma coisa, então um grande aumento do custo de produção na soja, também com uma queda de preços. Está tentando dar uma recuperadinha no preço da saca de soja, mas também você está empatando ali, ficando no 0 a 0, e o milho é a mesma coisa. Então tá tudo, eu ia falar pecuária, eu já falei, então tá tudo meio que no 0 a 0, tô empurrando com a barriga. Faltou só a borracha. É que eu não trabalho com borracha. Então, faltou só das grandes, faltou só e já foi bem, também tá também numa situação muito difícil, né? A gente percebe. Tá numa situação difícil. Tá aí uma dica boa, vou plantar umas seringueiras aí na fazenda. Pode ser uma... Mas quando eu tô falando de quantos hectares? Aí você tem... dá pra colocar ali em volta da sede algumas aí pra fazer o teste. Bacana. Ó, a ideia aí, eu quero cobrar os royalties, hein, Elias? Dessa ideia aí. Opa, pode ir lá. Eu pago no churrasco, pode ser? Pode ser. Pago no churrasco uma cervejinha, pode ser? Lógico, tá certo. Qual que é a avaliação que você faz do governo Lula? Pergunto pro cidadão brasileiro, aqui o Rio Pretense. É um governo que prometeu picanha e não está entregando nada pro brasileiro. Hoje, para mim, o maior retrato disso é que a população brasileira tem 80% de endividamento, os brasileiros. Você tem pessoas que estão parcelando o iFood em 3, 4 vezes. Estão parcelando no mercado em 3, 4, 5 vezes. Só que essa pessoa vai fazer a compra do mês que vem de novo. E ela vai estar pagando a segunda prestação ainda daquela compra do mês anterior. Então acho que se tem retrato melhor que esse para falar como está o Brasil hoje,
Então, é um governo que, infelizmente, não tem a mínima preocupação com o gasto público, está aumentando demais o endividamento público, que a gente volta e causa inflação, que vai causar juro alto, que vai endividar ainda mais o brasileiro. O brasileiro está com literalmente a corda no pescoço. Sim, a gente precisa voltar um pouquinho falar um pouquinho da tua atuação junto à saúde. Sim. Uma vez eleito deputado federal, o que você pretende fazer pelo setor? Eu acho que a primeira coisa é quando a gente fala que dentro do município que você teve atendimento dentro de uma UBS, até questiona a qualidade do atendimento de uma UBS, de uma UPA, é você entender que todos os níveis, né, município, estado e união, contribuem para a saúde. Quando você está dentro do município, uma UBS, uma UPA, é responsabilidade do município. Quando você está dentro, por exemplo, de um hospital de alta complexidade, um hospital de base, outras unidades de saúde, você tem do Estado. Então, o que acontece hoje no Brasil? Principalmente municípios e estados são aqueles que gastam mais com a saúde. Só que você tem um contraponto. Quem mais arrecada em todos os impostos no Brasil é a União. Dá quase 70% de todos os impostos que são arrecadados, que eu, que você, que as meninas pagam, vai para a União. Então você tem um descompasso, que quem mais recebe é quem menos contribui para o setor de saúde. Então acho que a primeira política que você tinha que fazer era uma política que realmente aumentasse o financiamento da saúde de forma estrutural. E já provou que é possível aqui no estado de São Paulo o governador Tarcísio, quando ele fez a tabela SUS paulista. Né, ele provou que se tiver coragem política, dá para fazer. Porque sempre a discussão que é feita quando se fala de saúde é que não tem dinheiro. Né, mas quando, para outros tipos de gasto, quando a gente fala de que roubaram 40 bi de aposentado, Banco Master, aí você vê que dinheiro não falta. Então, aumentar o financiamento da saúde de forma estrutural. Fazendo o quê? Fazendo a correção da tabela SUS a nível nacional, que é uma discussão antiga, que todo mundo fala há anos, mas tem que ser feito. E contrário do que o governo federal, até no último debate foi falado, que o governo fez a correção da tabela. Isso é mentira. Ele aprovou uma lei que ele corrigiria a tabela pelo IPCA, mas não pegaria a defasagem histórica dos últimos 22 anos que a tabela não é corrigida. Então, o primeiro ato no Congresso Nacional é você fazer essa correção da tabela SUS para valores que sejam compatíveis com a realidade de hoje e fazer também critérios de correção, que inflação de saúde, Rodrigo, tem uma questão muito peculiar. Ela não corrige no IPCA, necessariamente. A inflação de saúde, ela pode ser mais ou pode ser menos. Eu dou um exemplo que eu ouvi aqui em Rio Preto esses dias. Eu estava conversando com um cardiologista, o custo de um marca-passo há 20 anos atrás era muito maior do que é hoje. Então tem alguns itens que reduzem de preço. Então você tem que ter uma comissão avaliadora periódica para que você consiga ajustar essa tabela SUS nos itens, alguns para mais, outros para menos até. Então essa seria a primeira medida fundamental na área de saúde. Nós estamos falando de um marca-passo com uma tecnologia muito maior que a... E muito maior. Não, você pode falar de marca-passo, de stent. Sim. Né, tem várias. Foram desenvolvidos produtos novos, tecnológicos muito contemporâneos. Mais baratos. Mais baratos. E outra, aproveitando isso, o desenvolvimento de tecnologia, eu acredito que uma discussão central, a gente estava falando, por exemplo, de inteligência artificial nas eleições, mas eu acredito que um ponto central para você discutir saúde, hoje no Brasil e no mundo inteiro, é você conseguir incorporar inteligência artificial dentro da saúde. Para você facilitar, por exemplo, algumas questões que no Brasil, historicamente, a gente fala, mas nunca conseguiu fazer. Que é, por exemplo, você criar um prontuário unificado, né, no Brasil inteiro. Que a pessoa consiga, durante toda a jornada do paciente em vida, né, então todo fato relevante. Hoje em dia, por exemplo, você tem um cadastro nacional de vacinas. Então você, eu não vou falar a sua idade aqui que você me falou, tá? Vou resguardar aqui. Sim. Mas você, por exemplo, você consegue pegar o registro da sua vacina com 5 anos de idade. Né, foi um fato relevante que teve na sua jornada de saúde. Então você, com inteligência artificial e esse aumento de capacidade de processamento de dados que você tem hoje, você conseguir fazer um prontuário que pegue toda essa trajetória do cidadão, né, os principais pontos. Então, quando ele vacinou, se ele teve um sarampo, se ele teve alguma outra doença no meio da vida, e também quando ele tiver 60 anos de idade, ele tem todo esse histórico.
Então, com a inteligência artificial, essa é uma discussão muito interessante você fazer. Você consegue melhorar muito a gestão da área de saúde e também reduzir gastos na área de saúde. Sim. Governador Tarcísio de Freitas está reeleito, na sua opinião? Eu acredito que tem uma grande chance, mas a eleição nunca é ganha. Como eu disse para outras perguntas, tem 49 dias. Então, são 49 dias que a gente vai estar na rua. Também eu obviamente, estou fazendo a minha campanha, mas não posso deixar também de fazer a campanha para o governador Tarcísio, que nos meus 37 anos de idade, para mim, foi o melhor governador que eu vi da história do estado de São Paulo. Mas são 49 dias, eu acredito que está muito bem encaminhado, né? Você caminhando na rua, você fala com a população, o sentimento majoritário é que é uma eleição com grande probabilidade, mas a gente tem que continuar esses 49 dias aí correndo bastante. E qual que é a avaliação que você faz do trabalho do governador? Eu acho excelente, é um governador... Você acompanha muito de perto, né? Eu acompanho de perto, e é um governador que ele ensinou para todos, principalmente quando a gente discute o governo federal, que você consegue fazer uma gestão baseada em indicadores, baseada em metas, e não só em discurso populista, né? Então, acho que esse é o principal legado que o Tarcísio está deixando, uma gestão técnica pautada em eficiência. É isso que a gente tem que ter na gestão pública. Sim. Eleusis, eu queria saber do senhor se existe alguma pauta da direita que você não concorda, que você acha que já deu, já está superada. Eu não vejo... Eu acho que o que tem que ser superado é o extremismo, né, na discussão. Eu não diria a pauta, mas a forma com a qual tem algumas discussões. E não é só na direita, também na esquerda, eu acredito até principalmente. Então, acho que o que eu não concordo muitas vezes é a forma do combate, a forma de fazer o embate ali, né, de tratar de novo o adversário como inimigo. Isso eu acredito que a gente tem que evoluir no Brasil. Diante desse cenário, o que representaria mais 4 anos de governo Lula? Para mim, representaria a completa falência do Estado brasileiro. A gente já tem uma relação de dívida PIB no Brasil, um endividamento histórico. Você sabe muito melhor que eu, a gente está com 83% de dívida no Brasil. Maior do que a época da pandemia. Nós tivemos a maior crise sanitária da história, onde milhares de pessoas no mundo morreram, todos os mercados foram paralisados, e mesmo assim a nossa dívida está maior do que como se fosse no período de guerra. Então, se continuar essa escalada do governo do PT, eu acredito que não tem outro destino para o Brasil a completa falência do Estado brasileiro. E o que isso representaria o que para a população na ponta? É você piorar o que está acontecendo. Você ir no mercado e você pagar cada vez mais caro no arroz, você ir no mercado, você pagar cada vez mais caro no feijão, você não conseguir comprar carne, não conseguir comprar o alimento para sua família. É isso que vai representar. É quem conseguia comprar um carro, quem conseguia comprar uma moto financiada, porque tinha juros sustentáveis, já não está conseguindo comprar e cada vez vai ficar mais distante. Quem conseguia comprar a casa própria, também não vai conseguir comprar, porque os juros hoje já impossibilitam a possibilidade do brasileiro comprar a casa própria. Se continuar, vai piorar essa situação. Então o brasileiro não vai conseguir fazer compra no mercado, o brasileiro não vai comprar aqueles itens pessoais, não vai conseguir comprar a casa própria. É isso que vai acontecer no Brasil. Sim. Qual que é a importância do SUS, na sua opinião? O SUS é a política social mais importante que foi esculpida na Constituição de 88. Isso sem dúvida. Óbvio, tem as suas falhas na execução? Tem as suas falhas na execução porque é uma política pública, né, que é muito inspirada em outros modelos de saúde pública gratuita, só que nenhuma é proporcional ao SUS, que atende 230 milhões de pessoas numa extensão territorial igual ao Brasil. Então, aqui no estado de São Paulo, você tem uma realidade muito diferente, por exemplo, do que você tem do norte do país, que você tem do nordeste. E eu digo realidade até de locomoção. Por exemplo, eu estava na sexta-feira ou na quinta-feira conversando com o Frei Francisco aqui de Jaci, que faz um trabalho assim incrível, né? Não é racional, um trabalho que não é racional, porque as 82 obras dele, tem algumas que você não sabe como ele colocou de pé, né? Realmente é um ato divino. E alguns desses trabalhos que ele tem são 3 barcos hospitais, não sei se você já acompanhou, que ele tem no meio da Amazônia. Então esse é um exemplo, você para
fornecer saúde de qualidade em comunidades amazônicas, o único meio que você consegue acessar é com barco. Então, a complexidade que você tem desse sistema. Então, o Frei Francisco estava falando, olha, eu faço catarata, eu faço vesícula, eu faço cirurgia por vídeo dentro desses barcos, mas ele tem que ir até uma comunidade ribeirinha no meio da Amazônia com um barco. Então, toda essa complexidade que o SUS tem, da dimensão territorial do Brasil e da população que ele atende, faz com que seja difícil de você executar. Mas eu acredito que desde 88 até agora tem melhorado muito. Tem muito para melhorar? Não tenho dúvida. Mas a gente tem que continuar crescendo e uma das formas fundamentais é a gente aumentar o financiamento na saúde. Sim. Qual o maior problema estruturante de Rio Preto que depende da ajuda de Brasília? E o senhor, como possibilidade de ser eleito deputado federal, pode contribuir para solucionar essa questão? Eu acredito que dentro da área da saúde é você melhorar de novo o financiamento na saúde, o Rio Preto é um polo de saúde não só para Rio Preto, e essa é uma grande discussão aqui. O Rio Preto não atende só os riopretenses, Rio Preto atende a região de Rio Preto atende o estado de São Paulo, Rio Preto atende o Brasil inteiro. Se você for aqui no hospital de base agora, você vai ter crianças que vêm do Acre para serem atendidas, que vêm do Amapá para serem atendidas, e não está errado, isso está certo, a gente tem que atender, a gente tem essa vocação, o Rio Preto tem essa vocação. Mas um dos principais pontos é ser remunerado adequadamente para que nós consigamos também atender os riopretenses, para que não tenha o déficit para atendimento dos riopretenses. Outra questão também que eu vejo Rio Preto, com o crescimento não só de Rio Preto, mas como toda a região aqui metropolitana de Rio Preto, as cidades vizinhas, que foram já sendo conurbadas, você foi ver o Mirassol há 20 anos atrás e agora, realmente teve uma grande conurbação. Você olhar muito atentamente para a questão de mobilidade urbana. E aí o deputado federal ele tem dois papéis. O primeiro também de ajudar na articulação intermunicipal, e o segundo ponto é ajudar também em recursos para obras de infraestrutura, porque a obra de infraestrutura é uma obra muito cara. Então é preciso ter uma coordenação tanto com Brasília como também com o governo estadual para garantir que esses recursos venham para o município. Nós temos uma região metropolitana com mais, se não me engano, são 37 ou 38 municípios, e a gente não vê ela atuando de forma de que o cidadão tenha o resultado na prática aqui na ponta, né? Que o cidadão, que sejam feitas ações pela região metropolitana que leve a um bem-estar da população em algum segmento, qualquer que seja. Como deputado federal, lógico que é um debate que é feito muito pelos deputados estaduais. Sim. Mas a gente vê que há não sei se são as rivalidades políticas, que aqui ninguém fala, não tem, somos todos amigos, todos não temos, mas a gente sabe que na realidade está posta a mesa. A região metropolitana de Rio Preto não mostrou a que veio, na verdade. O senhor tem algum plano para que isso seja revertido ou para auxiliar as cidades como um todo, um político que possa fazer esse pacto regional, que a região metropolitana possa ser de fato a contribuir com o desenvolvimento da região de forma coletiva? Eu acredito que o papel tanto você falou mais do estadual, né, concordo, mas eu acredito também do federal, e é difícil, né, porque envolve muita articulação política, muitos interesses locais, né, porque muitas vezes o prefeito de Mirassol é ligado mais a alguma corrente política, algum grupo político que pode ser diferente daqui de Rio Preto, que pode ser diferente de Jaci, mas você ajudar o deputado estadual e federal a realizar essa articulação. Acho que esse é o primeiro ponto que é fundamental. E sendo elencados os principais problemas e reivindicações da região metropolitana de Rio Preto, feito pelos prefeitos da região, os deputados estaduais e federais ajudarem a financiar essas questões. Eu digo uma coisa importante que eu estou falando em toda essa minha pré-campanha, agora na campanha. É importante a gente olhar, quando o deputado fala de recurso, não olhar só para a emenda, né? Porque se for pegar, por exemplo, uma emenda parlamentar, não vai conseguir construir uma grande obra de infraestrutura, a duplicação de uma BR, a duplicação de uma rodovia, um grande anel viário. Então, o papel do parlamentar nesse ponto é você fazer a interlocução, né, e a articulação com as secretarias, com os ministérios,
para que esse recurso para obras estruturantes venha, não é só com emenda. Porque muitas vezes emenda vai acabar sendo um tapa-buraco, ela não consegue resolver um problema estrutural. Sim. Qual vai ser os critérios para distribuição das suas emendas? Primeiro critério, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu sou a favor de redução de emenda parlamentar. Eu sou a favor de redução de emenda parlamentar e também aumentar a transparência e fiscalização das emendas. Porque a gente sabe o que a gente está vendo com as emendas parlamentares, né, dos desvios que estão ocorrendo, e também muitas vezes nem são os parlamentares que indicam as emendas. Tem esse absurdo ocorrendo no Brasil. E também as emendas, por isso que eu defendo a redução, porque elas vêm sequestrando, vêm roubando uma boa parte do orçamento da União, que poderia ser destinado a outras coisas. E também ela acaba favorecendo esse jogo de troca política. Então os prefeitos vão lá, na troca de apoio político é uma emenda. Só que você pega uma cidade como Rio Preto, uma emenda de 500 mil, de 1 milhão, vai mudar estruturalmente para Rio Preto? Não vai, né? Você vai pegar para muitos municípios, eu vou em vários municípios, 300 mil, 200 mil, o pessoal agradece que recebeu, mas o que isso muda para a realidade do município? Acaba sendo um tapa-buraco. Então eu acredito que as emendas, elas são fundamentais, principalmente quando você vê entidades, né, o terceiro setor. Eu estava agora na abertura do Congresso do Ninho do Bebê, uma entidade séria. Então as emendas, elas têm um bom enfoque quando são utilizadas para esse fim. Mas elas têm que ser reduzidas porque está cada vez mais sendo um instrumento de troca política, de desvio de dinheiro público e falta de transparência. Sim. Leus, o que dizer pro eleitor que está pensando em votar nos figurões de fora de Rio Preto? A gente sabe que é importante a gente renovar ou manter uma parte dos nossos parlamentares atuais por conta justamente dos recursos que vêm. Rio Preto sempre foi uma região muito forte politicamente. Sim. Qual que é a importância de se manter isso? Nós tivemos, não vou citar nomes, mas nomes ligados, por exemplo, ao bolsonarismo, que foram muito bem votados aí em Rio Preto, mas sem nunca vir a Rio Preto e sem nunca destinar um centavo que seja para Rio Preto ou para a região de São José do Rio Preto. Os votos foram, mas a contraprestação de serviço não voltou. Não tivemos. Não que seja o toma lá da cá, mas é um reconhecimento que o eleitor também fez por esses políticos que não teve esse reconhecimento por parte deles. E alguns até sumiram do cenário já nacional, ou seja, é um leite que foi derramado. Sim. O que fazer para que isso não se repita na eleição desse ano? Primeiro ponto que eu queria colocar, que é interessante, é uma pesquisa que saiu, acho que do Datafolha há 1 mês e meio atrás ou 2, que 80% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado e senador na última eleição. Então muitas vezes, além de votar para alguém de fora, as pessoas sequer se lembram em quem votaram para poder cobrar. Então muitas vezes, mesmo que fosse um parlamentar aqui da região, elas não lembrariam quem cobrar no final do dia. Mas eu acredito que não só ser da região, como saber se é um deputado que é acessível, né? Que sabe onde é Rio Preto, sabe as características da região, sabe as características do município. Isso é fundamental. E óbvio, sendo da cidade, essa identidade é natural. Então é fundamental ter um parlamentar que você saiba, que você consiga cobrar e lembrar em quem você votou. Isso é fundamental, porque se você não lembrar, você não sabe nem quem que você vai cobrar no final do dia, né? Sim. Qual a sua opinião em relação ao voto de protesto? Nós tivemos o exemplo do Tiririca. E está tendo a questão das emendas, por exemplo, ele é um dos exemplos. Como é que você vê esse voto de protesto? Há espaço para isso atualmente? Tá ruim, não estou conseguindo fazer a compra no mercado, tá tudo muito, não estou gostando de nada, vou protestar, vou escolher o pior candidato que tiver para votar. Como é que você vê essa decisão? A decisão é livre, né? O voto de protesto, essa é a maravilha da democracia. A liberdade do cidadão, só que a consequência, o voto de protesto no fim do dia vai ser um protesto contra si mesmo, porque a consequência vai ser contra você mesmo. Se você pegar um parlamentar que falava que vote no X, pior que tá, não fica, né? Que era o grande slogan, como que você vai cobrar depois? Como que você vai reclamar do serviço de saúde? Como que você vai reclamar da educação
se você votou em um parlamentar que não tinha proposta nenhuma, que é o único exclusivo objetivo dele dentro do Congresso Nacional era tirar sarro, né? Então, o voto de protesto, no fim, acaba sendo um protesto contra si mesmo. Então, eu acredito que o eleitor, eu estou falando isso em todos os lugares, uma coisa que preocupa muito também é o número de abstenções e votos em branco. Não só o voto de protesto, vamos falar assim, é um voto branco nulo, porque no fim do dia a eficiência dele vai ser nula. Mas os votos brancos e nulos nas últimas eleições têm aumentado demais. Boa parte dos municípios está superando quase 30%, principalmente para deputado. Então o que eu estou falando para todas as pessoas, para os jovens, para todos acompanhem esse processo eleitoral. Vão a fundo quem são os candidatos. Participem. Para exatamente, se você conscientiza quem que é o candidato, você reduz a possibilidade de você ter um voto de protesto, por exemplo. Então isso é algo que eu estou falando em todo o estado de São Paulo, para as pessoas acompanharem, porque a gente não vive sem política. Se você não acompanha a política, pode ter uma certeza. Quem acompanha e quem participa do processo político vai tomar alguma decisão que influencia a sua vida. Isso nós estamos falando desde tapar o buraco na frente da sua casa. Começa por aí. Exatamente. O vereador começa exatamente desde o vereador, não é nem do vereador, vamos voltar um pouco, talvez daquele presidente da associação de bairro, que você não quer participar da sua associação de bairro. Quem que vai levar a reivindicação para o seu bairro para a Câmara de Vereadores? Vai ser aquele líder do bairro. E quem também vai conseguir reivindicar na Câmara para o Executivo vai ser o vereador. Então, se as pessoas elas ficam alienadas em relação ao processo político desde a sua comunidade até a nível nacional, aquele buraco que está lá na frente de casa, ele não vai ser tapado. Aquela UBS que ele reclama do atendimento, não vai melhorar o atendimento. Na verdade, aquele carro que a pessoa tentou comprar e não conseguiu porque o juro estava alto, ele não vai comprar porque não vai mudar a situação do país. Por isso que o voto é importante. Sim. Elias, como é que você avalia a questão da nova safra da política? Você carrega, você fala, eu gosto de enfatizar muito, mas eu sou Elias Paiva também, meu nome. Como é que você vê, você fala isso muito, como é que você vê essa renovação você como jovem, porque colocar o nome para ser candidato não é fácil. A gente está falando eu imagino. Ser jornalista não é fácil, né? Ter o carro pegando fogo não é fácil, não é verdade? E também colocar o nome para ser candidato não é fácil. Só eu sei aí os percalços e os problemas que a gente passa sendo candidato, mas é prazeroso. Também a gente vê muita coisa boa, vê os bons exemplos do Brasil. E o que eu falo para todos os jovens, eu participei de movimento estudantil na época de faculdade. Quando eu tinha 20 ou 21 anos, eu fui presidente do centro acadêmico da universidade. Então eu já participava lá de trás. Eu sempre falava a mesma coisa. O jovem ele tem que se engajar na política. Ele tem que se engajar na política. As grandes lutas no mundo inteiro, que você vê que tem uma grande transformação social, elas têm uma grande participação dos jovens. Então eu falo, também voltando ao que eu estava falando anteriormente, não só todos têm que participar desse processo político, mas eu convoco os jovens principalmente a participar. Não para votar em A ou B, mas acompanhem. Isso é fundamental. Então eu falo não estou tão jovem assim, 37, eu estou mais para lá um pouco do que para cá. Mas é importante, os jovens eu sempre defendi que participem de movimento estudantil, participem de grêmios estudantis dentro dos colégios, que hoje em dia tem reduzido demais, né? Os grêmios estudantis que tinha lá no primeiro, no segundo, no terceiro colegial. Os movimentos estudantis também a nível nacional reduziram, infelizmente, nos últimos anos. Então a participação do jovem é fundamental. Porque o jovem que se engaja na política vai ser o vereador que concorre aqui em Rio Preto, depois o que concorre a deputado. É assim que a gente vai criar novos líderes para o país. Como o eleitorado pode entrar em contato com você ou com o seu time durante a campanha para perguntar, questionar, apontar alguma coisa, fazer alguma crítica? Como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Pelas redes sociais, e nas redes também a gente tem um WhatsApp direcionado, né? Então você mandando uma mensagem na rede lá, alguma das meninas aí vão responder ou alguém vai responder, e também direcionar para um canal de atendimento aí que a gente vai tentar fazer a resposta o mais rápido possível. Qual é o perfil do seu eleitor? O que você busca? É minha primeira eleição,
Então, a gente vai descobrir o perfil do meu eleitor nessa eleição. Mas eu acredito que vai ser variado. Como minhas pautas, elas são nacionais, né? Eu estou falando de saúde pública, eu estou falando de agro, eu estou falando de inovação. Então, eu acredito que são pautas que elas não vão ter idade, elas não vão ter classe social, elas não vão ter gênero. Então, eu acredito que o meu eleitorado vai ser bem amplo. Por que votar num cara novo na política e não num desses antigos, nos dinossauros da política? Inclusive, alguns já militaram com seu pai, né? Sim. Como é que é para você enfrentar essa turma? A gente sabe que você disputa por uma vaga internamente no PSD. Sim. E outro ponto, você disputa voto com os adversários de outros partidos. Sim. Como é que você faz essa avaliação? A conta vai fechar? Acho que fecha. No fim do dia vai fechar. Vamos estar lá entre os 70, com certeza. Mas eu acredito que o critério, você estava falando de dinossauro da política, eu não gosto do critério, eu tenho certeza também que você não quis dizer isso, mas eu não coloco o critério etário como um critério para você decidir. Não, são os mais experientes, são aqueles que têm mandatos. Não, tem mandatos. Começou no mandato já, não nessa. A gente pode falar, a gente usou o exemplo aqui do professor Manuel Antunes, que queria disputar a eleição para a prefeitura. Sim. Com cerca de 80 anos. E era legítimo. Era um dos caras que mais amavam o Rio Preto na época, né? Sim. A gente sabia. Tem uma história grande com o Rio Preto. Mandatos, quando a gente fala de dinossauros, é experiência, os decanos, né? Os caras que já estiveram lá, né? Como é que é para você enfrentá-los e qual que vai ser o seu diferencial, né? Não, eu enfrento com tranquilidade e eu acredito que o grande diferencial que o eleitor tem que fazer entre o candidato novo e esses candidatos que já estão com mais tempo com mandato, se você se indigna com como o Brasil está, se você se indigna com tanta corrupção que o Brasil tem, se você se indigna com a falta de qualidade de serviço público, pode ter certeza que isso tudo é a construção de muitos atos, de muitos políticos que passaram pelos últimos anos no Brasil. Então você tem que ver qual parcela de responsabilidade esses políticos com vários mandatos têm para que isso aconteça. Então o que eu venho falar é exatamente isso. Eu venho com uma visão nova, eu venho com um histórico limpo, né? Eu venho com o histórico limpo, não dependo de política, e é isso que eu acredito que o eleitor ele gosta quando ele vê uma candidatura nova. Ele vê uma candidatura não nova só de idade, mas nova no cenário político. Sim. Eleusis, tem alguma categoria ou categorias que você pretende representar também em Brasília? Algum nicho que você pretende trabalhar? Como você falou, você é advogado, você é ligado ao agronegócio. Você mira nessas categorias ou não? Você vai ampliar para mais gente? Acredito que tem, dentro das comissões que tem dentro do Congresso Nacional, eu acredito que as naturais, né, seriam participar das discussões da área do agro, também da área de saúde, que a gente estava discutindo aqui, mas também, por exemplo, por que não talvez uma CCJ? Porque eu acredito que o ambiente jurídico regulatório no Brasil é muito instável, né? Infelizmente, a gente tem uma grande insegurança jurídica. Então, acredito que essa área também é fundamental para a gente militar. Você é um político que faz críticas também ao Supremo Tribunal Federal? Ao STF, a atuação do Supremo? Faço, severas críticas. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele se distanciou demais da população brasileira, né? Demais, tem dado decisões muito complicadas. Falando aqui com um jornalista, para mim essa decisão que teve na última semana, que fere o sigilo da fonte garantido pela Constituição Federal, que foi dado contra um jornalista do Maranhão, para mim é um dos retratos do absurdo que a gente vive no STF diante de várias outras. E também isso é uma coisa que, um dos pontos que eu defendo, uma proposta que eu quero colocar logo no início do meu mandato na Câmara Federal, é uma emenda à Constituição que limite há 10 anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é polêmico. Não é polêmico. E eu queria colocar o critério de início. Por exemplo, não é para falar que o ministro que já está lá há mais de 10 anos vai ser retirado. Você cria como critério temporal a partir do momento que a emenda constitucional é publicada. Então todos vão respeitar os 10 anos. Eu não vou tirar nenhum ministro. Não vai acontecer isso. Não, para deixar claro. Então o aspecto temporal ele começa a partir do momento que a emenda é publicada e começa a produzir efeitos. Então a partir daquele momento, 10 anos de limite. Porque hoje em dia o que acontece? Você tem ministros que estão lá há 30 anos e acabam se distanciando muito da sociedade, né? E também ficam, como é que eu posso falar? Ficam confortáveis na cadeira, né? Sabem que
vão ficar ali por muito tempo e vão se aposentar ali. Então, acredito que se o político ele tem um mandato de representatividade de 4 anos, acredito que mais que o dobro, mais ainda que o de senador, é mais que o suficiente para aquela pessoa que queira fazer aquela contribuição para o judiciário brasileiro, faça o seu papel e se retire depois. Sim. Você tocou num ponto que é importante também, a eleição para senadores. Sim. Esse ano. Quem que você vai apoiar para o Senado? É bom lembrar o pessoal que a gente vota. A gente vai votar para quais candidaturas esse ano na eleição? Esse ano nós votamos para presidente da República, governo do Estado, 2 senadores. São 2 senadores, né? São 2 senadores. Precisa enfatizar bastante isso. É interessante, porque tem a troca, né? Tem, só para o telespectador que não tem essa ciência desse processo, tem eleição que você elege 2 senadores e tem outra eleição que você elege um senador e cada estado tem 3 senadores. Sim. Então esse ano nós vamos ter eleição para 2 senadores, para deputado federal e para deputado estadual. É bastante cargo, então leva a colinha porque vai ter muito número aí para gravar. Sim. E você vai apoiar quem para o Senado? Eu acredito que os 3 candidatos que estão no campo da direita, que tem a visão que eu tenho, o Salles, André do Prado. Ricardo Salles esteve aqui, inclusive. Ó, você vê o prestígio que seu programa tá, o seu podcast. Ricardo Salles, o André do Prado e o Derrite. São esses 3 Guilherme candidatos. Derrite, André. Exato. Ex-presidente da Assembleia Legislativa e o Derrite, ex-secretário. Ex-deputado federal e secretário de Segurança Pública. Que foi colega do seu pai. Meu pai por 3 anos aí. Tá certo. Eleuze, você viu como é que corre nosso podcast? E aí, você tá no tempo ali, ó. 50, batemos quase 58. 1 hora. Tá cravado. Eu queria te agradecer demais por você ter encontrado um tempo. Eu sei que o candidato aqui, a gente grava até num horário para não atrapalhar as agendas, né? Que você logo já está de novo correndo aí para os municípios, né? Nas cidades. E retorne. Mas retorne como eleito, como deputado federal. Assim espera. Fica a nossa torcida para todos os candidatos aqui da região de Rio Preto. E retorne e a gente voltar a conversar mais e que você tenha sucesso na sua empreitada. Obrigado por abrir esse espaço, que é fundamental, né, para as candidaturas conseguirem falar, o diálogo, que é algo que eu acredito que seja fundamental no processo político. Parabéns pelo trabalho, agora atingindo de novo os 100 mil seguidores. E vamos para a luta, 49 dias, a gente está no 2º dia aí da eleição, e eu fiz questão de, logo nesse início, já prestigiar o podcast aqui. Obrigado. Te agradeço demais e agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com o Eleuze Paiva Filho, candidato a deputado federal aqui na região de São José do Rio Preto. Você depois pode rever esse podcast no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, turma!